Vamos aguardar os atendentes entrarem, né? E logo em seguida a gente dá continuidade. Ok. Ainda, Roxana, estamos aqui sem os atendentes. Estamos com 48 atendentes. Roxana, o teu microfone está mudo. Agostinho, pode começar apresentando a Bruna, por gentileza. Os atendentes já estão conectados? Tudo ok, já começou a gravação. Muito bom. Pessoal, boa noite, tudo bem? É uma satisfação estar aqui com vocês, particularmente com a presença da Bruna Pisato. A Bruna foi da nossa 5ª turma de engenharia de produção, a turma de 2009. Atualmente, ela é responsável pela área de estratégia e de excelência operacional, serviços digitais e New Business Supply da Ericsson. Ela já está há 6 anos em Estocolmo, na Suécia, atuando na Ericsson, e é uma grande satisfação estar com ela aqui nesse momento. E vou passar a palavra a ela para que ela possa, então, contar um pouco dessa experiência totalmente diferenciada que ela possui. Bruna, bem-vinda à nossa apresentação, ao nosso webinar. E, por favor, fique à vontade, a casa é sua. Obrigada, muito bom voltar para casa. Muito obrigada, Agostinho, Roxana, pelo convite, e obrigada a todo mundo que participou, está participando. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Vamos ver se vocês me avisem se estiver dando certo. Tudo ok? Tá, tudo ok? Então, primeiramente, boa noite. É uma honra estar aqui participando da palestra de Caminhos de Profissionais de Engenheiro de Produção Mackenzista. E eu vou contar um pouquinho sobre quem eu sou, a Ericsson, a empresa que eu trabalho, a minha trajetória acadêmica, e também eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência na universidade. Se o tempo permitir, eu vou apresentar um case da área de sustentabilidade. Na minha trajetória, vocês vão ver que eu passei por diversas áreas na Ericsson, e sustentabilidade foi uma delas. Então, eu acabei escolhendo uma delas para poder ir mais a fundo. As demais eu vou contar um pouco superficialmente. E depois abrir um espaço para bate-papo, para que a gente converse um pouquinho, que vocês façam perguntas, comentários, sugestões. E vamos deixar aberto para que a gente tenha uma interação bacana. Primeiramente, quem sou eu? Né? Sou brasileira, eu moro na Suécia, em Estocolmo, eu tenho 36 anos, eu tenho uma filha de 2 anos e meio, Alice. Eu sou mackenzista, e eu sou tão mackenzista que eu também sou casada com um mackenzista, também engenheiro. E a gente está nessa viagem apaixonante de conhecer o mundo, explorar culturas diferentes. A gente gosta muito de esportes. Eu sempre pratiquei esporte na universidade. Eu fiz parte da atlética. Eu fui em todas as engenharias, das Intermac, Beach Games, todos os jogos universitários que eu tive oportunidade durante a minha vida acadêmica. Adoro tirar fotos, fazer vídeos também, é uma paixão que eu tenho. Eu sempre faço fotos e vídeos das viagens, da minha filha, da família, e até um pouco no trabalho, quando precisa. E fazendo amigos ao longo do caminho. Vou falar um pouco na minha apresentação da importância que eu acredito dessa rede de contatos, e vou contar um pouquinho mais para vocês. Para vocês conhecerem um pouquinho da minha vida pessoal, eu tentei resgatar umas imagens do túnel do tempo. Então, vocês podem ver aqui meu marido e eu na minha colação de grau, eu e minha mãe.
Meu pai faleceu durante o curso, né? Então, infelizmente, ele não pôde assistir a minha formatura, mas tenho certeza que ele está muito orgulhoso. O sonho dele era ter uma filha engenheira. E, inclusive, uma historinha bem curta, que faz parte da minha trajetória, eu tive que interromper o curso durante um ano, e quando meu pai faleceu por questões financeiras, e eu nunca pensei em cursar alguma outra universidade, eu sempre soube que eu iria voltar e me formar no Mackenzie, e engenharia, mesmo sendo integral. Eu tive que fazer essa pausa de um ano para me capitalizar, trabalhar em loja de shopping, porque o curso era integral, então não permitia que eu trabalhasse, e paralelo a isso, eu comecei a trabalhar também em eventos à noite, final de semana, e quando eu vi que eu estava com uma maneira de me gerenciar financeiramente, eu retomei o curso, e concluí com muito orgulho. Acho que foi uma grande conquista familiar, essa conclusão de curso. A formatura com meu sogro, com minha sogra, meu namorado na época, depois nos casamos, encurtando um pouco a história, nos mudamos para a Suécia e temos uma filha, essa linda garotinha de 2 anos e meio. Então, essa é um pouquinho da minha vida pessoal. E para poder contar um pouquinho da Ericsson, eu vou fazer aqui uma interrupção nessa apresentação para poder compartilhar um vídeo com vocês, que eu espero que inspire vocês o quanto me inspira. Eu adoro esse vídeo. Bruno, teu som está fechado. Pronto, agora eu voltei. Perfeito. Eu espero que vocês tenham conseguido Voltou, assistir o voltou. vídeo. Ok. Como eu comentei no começo, que eu sou apaixonada por foto e vídeo, eu quis trazer esse vídeo bem curtinho para poder contar um pouquinho da Ericsson, antes de eu começar a falar da minha trajetória. E por quê? Porque a minha trajetória, minha carreira tem sido basicamente na Ericsson. Antes de entrar na Ericsson, eu fiz estágio na Dupont, indústria química. Eu trabalhei também em diversos outros trabalhos que não eram no mundo corporativo, paralelos também, mas boa parte da minha carreira tem sido na Ericsson. Então, a Ericsson foi a minha escola profissional também, assim como o Mackenzie foi minha escola acadêmica. Então, antes de eu começar a contar a minha trajetória, eu só queria contar para vocês um pouquinho da Ericsson, caso vocês não conheçam a empresa, ou se vocês conhecem, para vocês conhecerem um pouquinho mais, tá? Eu prometo que eu não vou entrar em detalhes, então mantenham-se acordados e conectados. A Ericsson é uma empresa global, temos mais de 100 mil funcionários e mais de 100 anos de existência, e estamos presentes em mais de 180 países. É uma empresa de tecnologia, inovadora, líder de mercado, então temos 26 mil recursos dedicados para pesquisa e desenvolvimento, e hoje até mais que 57 mil patentes.
E a gente trabalha hoje no setup de áreas de mercado. Então, a gente tem North America, Europa e América Latina, Middle East and Africa, Southeast Asia, Oceania and India e Northeast Asia. Então, vocês podem ver que aqui Europa e América Latina é uma área bem grande. E a gente tem o Centro Ericsson, que fica em São Paulo, e também temos uma fábrica em São José dos Campos. E além da fábrica de São José dos Campos, nós temos também uma fábrica nos Estados Unidos, em Dallas, uma fábrica em Tallinn, na Estônia, e outra fábrica em Nanjing, na China. Então, são 4 sites de manufatura hoje. Se a gente for comparar com os anos anteriores, há muitos anos atrás a gente tinha muito mais fábricas e foi uma tendência na questão de estratégia da empresa reduzir o número de fábricas. E a gente tem 6 hubs, que a gente chama supply hubs, que é justamente para poder manter a proximidade do cliente em pontos estratégicos, para que não impacte. Então, conforme a gente reduziu o número de fábricas, a gente também criou esses centros de supply para poder não impactar a satisfação do cliente. E temos 8 sites de manufatura de serviços eletrônicos. A empresa está dividida, se eu for descrever de uma maneira bem simplista, em 4 business áreas de negócios. Então, nós temos a área de rádio, que é o core business da empresa, que é toda a parte de infraestrutura para operadoras, por exemplo. Temos a parte de serviços digitais, que é toda a parte de suporte à rede, a parte da nuvem, que a gente acho que pode descrever de uma maneira simplista. A parte de gerenciamento de serviços, então aqui é tudo que quando a gente passa a gerenciar a rede da operadora. E temos também a área de negócio de desenvolvimento de novos negócios, que é fora do mercado de operadoras de telecomunicações. Então, quando a gente atua explorando novos negócios, seja na indústria automobilística, em manufatura, e na área de energia, oil and gas, e assim por diante. E hoje eu trabalho sou a diretora de estratégia para a supply chain, para a área de negócio de serviços digitais e novos negócios, negócios emergentes. E a minha área é uma área que está baseada na estrutura organizacional de rádio. Então, vocês podem ter uma ideia aqui da abrangência do escopo. Eu estou baseada nessa estrutura, mas eu trabalho com o portfólio dessa estrutura de serviços digitais e de negócios emergentes. Acho que a pandemia trouxe mais, deixou mais evidente o quanto que a conectividade é vital nas nossas vidas, nos dias atuais, né? E a empresa tem mais de 100 anos, conforme eu comentei antes, e a gente vem liderando essa questão da desenvolvimento da tecnologia ao longo dos anos. Então, veio primeiro o 1G, depois o 2G, 3G, 4G, 5G, o mundo das coisas conectadas. E a gente hoje já trabalha com 6G e tem até muito mais em pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma indústria que mudança sempre esteve presente. E muda mesmo, muda tudo. A questão organizacional da empresa também sempre muda. Então, eu acho que mudança é uma coisa que sempre esteve no nosso DNA. Agora, contei um pouquinho, bem breve, da Ericsson. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, vocês podem mandar perguntas no Q&A e depois eu posso responder, mas o meu foco aqui vai ser contar um pouquinho a minha trajetória. Antes de eu entrar na trajetória, eu tomei a liberdade de dar uma fuçada no site do Mackenzie, na página de engenharia de produção, para relembrar minha memória, porque afinal fazem, gente, mais de 10 anos, né, que eu me formei. Então eu tive que dar uma relembrada na grade curricular. E eu fiquei muito surpresa, porque de uma maneira bem grossa, grosso modo, eu comecei a selecionar tudo que eu vi aplicação ao longo da minha carreira. E é muito interessante que eu me lembro, quando eu estava na universidade, muitas vezes, quando eu estava em alguma disciplina, eu pensava, gente, onde que eu vou usar isso na minha carreira? Qual que é o
propósito. E no presente, muitas vezes é muito difícil a gente enxergar isso, mas quando a gente está lá no futuro, olhando para o passado, é muito fácil conectar os pontos. E foi basicamente isso que eu fiz agora. Eu conectei só alguns pontinhos de uma maneira rápida para poder mostrar para vocês cada área que eu passei ao longo da minha carreira, que eu vou contar um pouquinho, o quanto que eu vejo que essa base acadêmica me ajudou e realmente foi um diferencial para poder executar com qualidade, ou me destacar, ou simplesmente tornar minha vida mais fácil. Eu comecei na Ericsson no programa de trainee, em 2010. Eu tinha um único objetivo quando eu estava prestes a me formar. Eu não, ao contrário de alguns colegas meus que já sabiam que queriam ir para o mercado financeiro ou para a área de qualidade, eu nunca tive assim essa certeza de qual área que eu gostaria de trabalhar, porque eu gostava de tudo. E acho que isso que eu sempre fui apaixonada pela engenharia de produção. A oportunidade que o curso me deu de abranger diversas áreas. Então, eu descobri que eu gostava um pouco de tudo, que o meu perfil era um perfil mais generalista, que eu não tinha uma área específica de atuação que eu gostaria de focar, e eu sabia que eu gostaria de focar num programa de trainee, justamente para poder ter uma visão de helicóptero da empresa, passar por diversas áreas, né, esse setup que os programas de trainee têm de rotações. Então, eu apostei todas as minhas fichas nisso, eu me inscrevi eu fui a louca do processo seletivo de trainee, eu me inscrevi, acho que em todos os processos seletivos em que eu encontrei o link para poder me aplicar, e eu fiz muitas dinâmicas em grupo, no começo eu levei muito não na cara, e eu nunca me desapontei. Eu sempre vi a metade do copo cheio, eu sempre tentei me inspirar nas pessoas em que eu fazia dinâmica em grupo, nas pessoas as apresentações em que eu assistia, como que as pessoas se posicionavam nos painéis, e no decorrer dos processos seletivos, eu fui ganhando autoconfiança, e eu fui ficando boa, porque eu comecei a ir em tanta dinâmica, ver tanta coisa boa, tanta inspiração, que no final eu acho que eu que estava sendo a que estava inspirando. E eu acabei passando, passei em 3 programas de trainee. Um deles foi numa empresa de bebidas alcoólicas, que eu a princípio imaginava que eu queria muito entrar numa indústria têxtil e na Ericsson. E por que eu escolhi a Ericsson? Primeiro foi uma conexão com o gestor da vaga, incrível. Eu tive uma conexão com ele que eu não sei explicar. Eu simplesmente senti muita vontade de trabalhar com ele. E com a empresa, eu fiquei apaixonada. Por exemplo, agora eu mostrei aquele vídeo para vocês e eu realmente me encanto com as coisas que eu vejo da Ericsson. Brilha meus olhos, sabe? Me dá vontade de trabalhar mais, de fazer mais. E foi isso que aconteceu no programa de trainee. E eu passei pela área de vendas, serviços, cadeia de suprimentos e finanças. Então, eu tive um ano bem intenso e acelerado, passando por todas essas áreas. E eu tive mentores e coach durante cada rotação e treinamentos para poder, né, uma empresa externa que fazia diversos módulos de treinamento com imersão em desenvolvimento e liderança. E foi uma oportunidade de me envolver também em projetos comerciais e estratégicos da empresa, com altos executivos. E esse foi o primeiro ano pós-formada, saindo da universidade. Então, eu até brinco que eu saí da universidade e entrei na Universidade Ericsson, porque foi assim que eu encarei o primeiro ano, aprendizado constante e acelerado. Logo depois que eu acabei o programa de trainee, eu assumi a posição de gerente de projetos. E eu trabalhei com 2 frentes aqui no gerenciamento de projetos. Eu trabalhei com projetos internos e também com projetos com clientes. Projetos com clientes, eu era dedicada para a Telefônica, Vivo, era foco no Brasil. E acho que o destaque que eu trouxe aqui foi quando a gente lançou o Vivo Play. E foi meu primeiro grande projeto, né, que envolvia lançamento comercial, envolvia essa interação com o cliente, e era para poder fornecer serviço de vídeo sobre demanda e para também impulsionar a Telefônica na oferta de TV que eles estavam por meio de fibra ótica na época.
Eu também gerenciei projetos internos. Meu primeiro projeto foi o Pangea, que é meu filho. Até hoje ele existe no Brasil. Muitas pessoas utilizam e até lembram de mim até hoje. O Pangea, o nome eu dei porque era não sei se vocês lembram, na era Mesozoica, quando todos os continentes eram integrados e depois eles foram se separando. Então eu quis fazer essa analogia de trazer tudo integrado, porque o projeto era focado em automatizar a coleta de dados de diversas fontes de informação. Empresas grandes têm acontece muito de ter várias áreas área de vendas, área de compras, área de cadeia de suprimentos, que utilizam ou módulos diferentes do sistema da corporativo ou utilizam outras ferramentas específicas. E no final, para você ter essa visão de ponta a ponta, acaba sendo muito complexo e muito manual, né? E muitas pessoas às vezes acabam trabalhando em Excel para poder desenvolver algum reporte que pode ser facilmente automatizado. E hoje em dia a gente fala muito de digitalização, automatização, mas aqui em 2011 era muita coisa manual. Então, esse projeto eu tinha um desenvolvedor trabalhando no meu time. A gente focou em desenvolver essa plataforma para poder integrar as fontes de informação e, como resultado, a gente teve 30% de redução de custo operacional. E foi incrível a satisfação de cliente que nós tivemos com todas as operadoras do Brasil em relação ao nosso processo operacional, em como a gente fazia envio de fatura, contas a receber, gerenciamento de pedido, de ordem de compra. Tudo foi impactado e foi muitas satisfações que a gente recebeu na época. Desculpa se eu estiver indo muito rápido. De novo, vocês podem fazer as perguntas aí no chat, que depois eu posso responder. Ótimo, Bruna, está ótimo. Ótimo. Seguindo a linha aqui da minha carreira, a área de gerenciamento de projetos me abriu uma oportunidade incrível, que é muito, até hoje, até próxima do meu coração. Eu sou apaixonada por sustentabilidade. Eu diria que esse aqui foi o ponto alto da minha carreira. Foi a fase em que eu não acreditava que eu era paga para trabalhar. Eu falava, sério, eu poderia fazer isso de graça, de tanto que eu amava. E como gerente de sustentabilidade, eu trabalhava com América Latina, então eu também assumi um escopo maior que o Brasil. E eu trabalhava com parcerias público-privadas, então era trabalhar com clientes, organizações não governamentais e também governo. Por nós sermos uma empresa de telecomunicações, para a gente, e a gente não é a gente é uma empresa B2B, a gente não trabalha com consumidor final. Então, para desenvolver projetos de sustentabilidade e chegar, impactar a sociedade, ter um impacto socioeconômico, a gente precisa, no meio do caminho, ter o nosso cliente, que no caso são as operadoras de telefonia, as operadoras, e para poder, a gente também não trabalha com a sociedade, então por isso que a gente sempre fazia parceria com organizações não governamentais, que é quem está no dia a dia, quem conhece os problemas e sabe aonde o calo aperta. E a questão de governo é para ganhar escala. Então, a gente muitas vezes poderia fazer um piloto, fazer um investimento do nosso lado, do lado das operadoras, mas não alavanca se a gente não tiver, por exemplo, um plano nacional de banda larga. Então, toda essa parte de lobby com o governo também, parcerias, a gente trabalha bastante nessa área de sustentabilidade. Portfólio de projetos, sempre promovendo economia circular no setor de tecnologia, informação e comunicação. O nosso setor é um setor que não é muito poluente. A gente contribui com menos de 2% da emissão global de CO2. É muito pouco, se você for comparar com a indústria automobilística, a indústria têxtil. Mas o que a gente sempre incentivou aqui é o impacto que a gente tem positivo em outras indústrias. Como? Se você fazer transportes conectados, por exemplo, a gente tem um projeto que nós conectamos ônibus em Curitiba, então a gente conseguiu, com diversos estudos, fazer otimização de rota dos ônibus e, com isso, reduzir a emissão de CO2. Então, tem diversas maneiras em que a gente consegue promover o impacto positivo nas demais indústrias, que são as responsáveis por 98% da emissão de CO2. E nos 2%, onde é o nosso setor, a gente faz de tudo para poder, nas nossas fábricas, logística reversa, como a gente desenvolve nossos produtos, como a gente faz reuso, e a parte também de responsabilidade corporativa.
por exemplo, área de compras, treinamentos anticorrupção para funcionário, para parceiros, para fornecedores, vendas responsáveis também, para poder acompanhar de perto nossos negócios em áreas mais sensíveis, e assim por diante. Essa área, quando eu trabalhei na área de sustentabilidade, eu comecei a ter muita exposição com altos executivos da empresa, não só no nível da América Latina, mas também no nível global. Conforme a gente lançava projetos ou tinha reconhecimentos de determinados projetos, então a gente sempre acabava se envolvendo em preparar materiais ou discursos para altos executivos em eventos corporativos como Mobile World Congress em Barcelona, até mesmo o World Economic Forum, eventos com a Câmara Sueca. Então, foi um grande aprendizado de trabalhar com as partes interessadas, com os stakeholders, saber gerenciar, saber se comunicar, saber trabalhar com a área de marketing, com a área de marca, como que a gente faz exposição da nossa marca, o que a gente pode falar ou não em eventos externos, e assim por diante. E para fechar com chave de ouro aí a minha área predileta, eu tive esse projeto de 6 meses na Suécia, que foi a primeira oportunidade que eu tive que me abriu as portas para vir para a terra do gelo, como eu costumo brincar, e foi para poder coordenar o programa global de sustentabilidade. E na época, durante a minha experiência de sustentabilidade, eu entrei aqui em fevereiro de 2013, mais ou menos no comecinho, no meio, a minha chefe tirou licença maternidade. Então eu fiquei responsável fiquei acting na posição dela, o que me deu mais exposição na organização. E quando ela voltou de licença maternidade, eu tive essa oportunidade de ficar 6 meses na Suécia, paralelo com a minha posição. Então, foi um pouco de loucura que eu fiz também, porque apareceu a oportunidade de eu vir para a Suécia, mas também a minha chefe estava voltando de licença maternidade e ela não queria também ficar na mão, né, me liberar. Então, foi meio que um acordo de ela me liberou para vir para a Suécia e, inclusive, pagou parte dos custos de me manter aqui, mas, em contrapartida, eu também trabalhava para a América Latina. Então, foi meio que assumindo 2 chapéus. E no meio dessa conturbação toda, teve o Ebola, né? Hoje, a pandemia com Covid, acho que todo mundo consegue entender um pouco mais de tudo que envolve uma pandemia. O Ebola foi uma epidemia, né, na época, mas tem muita coisa que a gente faz com tecnologia e a gente se envolve muito, principalmente com as Nações Unidas, para poder ajudar a alocar recursos em desastres humanitários, ou até mesmo quando tem epidemia, pandemia. E no caso do Ebola, o que foi feito foi ajudar eles a distribuir os equipamentos médicos e toda a ajuda humanitária para os países afetados e para os países que poderiam vir a ser afetados. Como que a gente fazia isso? Através de dados analíticos, com a rede da operadora, a gente consegue fazer mobilidade, fazer o tracking da mobilidade humana, para onde que as pessoas estão se movimentando. Então, se a pessoa estava na Guiné, na Serra Leoa, nos países mais afetados pelo Ebola e estava se movimentando para outros países na África, a gente conseguia fazer esse tracking em termos populacional e fornecer esses dados sem expor a questão da privacidade do usuário, lógico, e fazer essa parte da ajuda humanitária. Então, essa foi a experiência na área de sustentabilidade. E, passado um tempo, eu fiquei os 6 meses, como eu comentei, e depois eu voltei para o Brasil, né? Então, quando eu estava na área de sustentabilidade, eu voltei para o Brasil desses 6 meses, acho que em março, abril, e eu já voltei sabendo que eu queria ficar mais tempo. Só que foi um dilema, assim, porque eu era apaixonada por sustentabilidade, mas não tinha vaga na área. Então, apesar de todo mundo ter gostado do meu trabalho, gostar de mim, eles não tinham como me oferecer oportunidade, porque não existia vaga. A pessoa que eu estava substituindo voltou para a vaga, então eu teria que voltar para a minha também. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiz um acordo com a minha chefe, eu fui super transparente, eu sempre prezei isso, ser transparente com os meus gestores, e eu conversei com ela para que ela me ajudasse. Eu falei que eu queria continuar mais tempo na Suécia, eu queria buscar uma oportunidade, e essa oportunidade apareceu, me apliquei para a vaga, e
infelizmente envolvia sair da área de sustentabilidade, mas felizmente eu consegui me mudar para a Suécia, que foi aonde eu comecei na área de gerenciamento de programas de transformação global. E isso foi no meio de 2015, foi quando eu mudei definitivo para cá. E nessa área, a Ericsson sempre trabalha com programas globais, né? Geralmente é de 1 a 4, não são muitos, que são programas estratégicos que a gente decide que quando você precisa implementar alguma coisa nova, que tem que fazer esse deployment em massa em todos os países, mais de 180 países, envolve uma estrutura de projeto muito maior. E o projeto que eu gerenciei era de transformação de pricing, né? Pricing Transformation. Então, envolvia um sistema único de precificação, que era para poder implementar um novo método de trabalho, envolvia processos e ferramentas, da maneira em que a gente precifica a nossa venda, era focado na venda de software, né? E como que a gente faz a parte comercial, de contratos, como que a gente faz a precificação, como que a gente vende os produtos e tudo para poder introduzir um novo modelo de negócio no mercado, que foi quando a gente fez a transição do modelo tradicional de vendas de software para um modelo de vendas recorrentes. Então, a gente passou a vender software imagina como se fosse um pacote de básico de software, onde o cliente comprava esse pacote básico e ele pagava mensalmente uma subscrição desse software, e conforme na rede ele precisasse fazer upgrades, ele ia comprando pacotes adicionais. Então, esse modelo de vendas que antes era mais customizado, fez com que a gente tivesse escala e vendas recorrentes para a organização. E em 2 anos de projeto, nós fechamos 500 contratos no mundo, e resultando em 2 bilhões de euros de vendas de software para a empresa. Então, foi um ótimo resultado para um novo modelo de negócio, e hoje isso está muito mais alavancado, aqui foi só o começo. E passado esse período aqui nesse programa, que foram aproximadamente os 2 anos, eu senti a necessidade de sair um pouco do mundo interno, porque em sustentabilidade eu tinha muito contato com cliente, com governo, com ONGs, e de repente eu me vi 2 anos dedicado 100% em transformação interna. Então, eu vi que era hora de buscar uma nova oportunidade. Então, eu fui trabalhar na área de portfólio de Internet of Things, que são as coisas conectadas. Então, o meu papel era desenvolver ofertas, parcerias e vendas, e focada em transporte e logística. Então, o meu foco era simplesmente fazer a digitalização da cadeia de suprimentos. Isso envolvia fazer uma colaboração sobre demanda de compartilhamento de dados entre toda a parte da cadeia de logística e conectar e monitorar o status da mercadoria com sensores. Por exemplo, a gente adicionando sensores em mercadorias do momento em que ela sai da fábrica, a gente consegue controlar a temperatura, se a caixa mexeu muito, se é um objeto sensitivo que pode danificar, se é indústria alimentícia, os sensores podem ajudar a controlar a temperatura para que não danifique a mercadoria no cargo. Enfim, são diversos casos de negócio para diversos setores da indústria que a gente trabalhava aqui, e fazer conectividade de local e posicionamento. Conectividade de local é basicamente conectando fábricas, e posicionamento de mercadoria é você saber exatamente aonde está a sua mercadoria. É que nem quando você faz uma compra na Amazon e você consegue saber exatamente aonde está a sua compra. E isso não acontece quando você faz um envio, por exemplo, diversos equipamentos saem da fábrica, de uma empresa grande porte, e são enviadas para diversos países. Você não tem esse controle que nem a gente tem no nosso uso pessoal, da nossa vida pessoal. Então, esse foi o foco aqui também, de ter esse posicionamento da mercadoria. Depois desse período, eu coloquei aqui em cinza, como vocês podem ver, 2019. 2019 foi um break na minha carreira profissional, e a Suécia tem uma política incrível de licença maternidade. Então, foi quando eu tive minha filha. Eu fiquei 1 ano, na verdade, eu fiquei 15 meses. Eu fiquei 15 meses sem trabalhar.
E quando eu voltei para a Ericsson, eu fiz um movimento horizontal. A área em que eu trabalhava, como eu falei no começo, não sei se vocês lembram, que a Ericsson muda muito, que a gente trabalha com tecnologia e mudança é a única palavra constante. E, de fato, eu já passei por diversas transformações organizacionais na empresa e aconteceu uma mudança organizacional no período em que eu estava de licença maternidade e a área em que eu trabalhava deixou de existir. Então, quando eu voltei, eu me realoquei numa outra área, que também era em IoT, mas eu fui trabalhar com parcerias. E aí eu fui trabalhar com a PTC, a Amazon, Microsoft e SoftAG, são as 4 empresas em que eu cuidava, que eu era responsável, e o meu foco era desenvolver, gerenciar e executar o relacionamento com esses parceiros, fazer acordos comerciais, planos de negócio, atividades de venda e marketing, junto com todos os negócios que a gente tem com esses parceiros nos países em que a Ericsson atua. E também desenvolver um modelo operacional para ecossistema de parceiros. Foi um período bem curto aqui, como vocês podem ver. Eu voltei de licença maternidade e eu fiquei de abril a setembro. E o principal motivo é que quando eu saí de licença maternidade, eu já estava buscando um próximo passo na minha carreira. Eu já vinha há muitos anos em posições gerenciais. E eu já estava buscando uma posição de diretoria, alguma coisa que me desafiasse mais e que tivesse eu tive muito gerenciamento ao longo da carreira, indireto, de time, de pessoas, e eu senti que era necessidade, era meu momento de ser gestora também, de liderar pessoas, de ter essa responsabilidade por uma equipe. Então, eu já vinha buscando isso. E tanto é que quando eu voltei de licença maternidade, de novo, eu sempre fui muito transparente, eu sempre conversei com os meus gestores. Então, quando eu voltei, ele sabia que eu ia estar nessa posição, em que eu ia dar meu melhor, mas que eu estava procurando uma oportunidade. E, graças a Deus, essa oportunidade apareceu. E foi em outubro do ano passado, em que eu comecei a trabalhar como diretora de estratégia para a Supply. E eu, nessa posição, eu comecei a ter gestão de pessoas, eu tenho um time que reporta para mim diretamente, eu sou responsável pelo desenvolvimento de estratégia para a Supply, considerando o portfólio de 2 áreas de negócio, que nem eu expliquei no começo da estrutura da Ericsson, se vocês lembram. Liderar iniciativas estratégicas, excelência operacional, gestão de desempenho, como indicadores de performance. Hoje a gente usa muito termos de OKRs também, que é objetivos e Objectives and Key Results. Então, são os dois principais que a gente usa bastante. Governança, gerenciamento de áreas interessadas, stakeholders, muita inteligência de negócio para poder formular nossa estratégia. Então, ter esse acesso não só com áreas internas da empresa, mas também externas, e a parte de comunicação e engajamento também. Bom, essa foi a minha trajetória na Ericsson. Eu tenho alguns takeaway, né? Meus principais pontos aqui de lições e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Na verdade, são 5. Primeiro, são conexões. Fazer conexões, estabelecer conexões, fazer amigos, colegas, isso desde a universidade até sempre. Não parar de fazer conexões, porque isso ajuda muito, 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 muito. E cada etapa aqui eu vejo para poder entregar resultados de qualidade e ter sucesso, envolveu eu conhecer pessoas, saber exatamente quem procurar, para que procurar. Número 2, ter sonhos e metas. Como eu falei, meu primeiro sonho, eu queria fazer parte do programa de trainee, e eu foquei nisso, e eu consegui, graças a Deus. Então, depois era mudar para a Suécia, e depois ter um cargo de diretoria. Os cargos em si, eu nunca planejei muito, que é o meu terceiro ponto. Planejamento é muito bom, eu adoro me planejar. Eu sou a rainha do planejamento, mas ter flexibilidade para poder mudar é muito melhor. Então, eu nunca planejei mais que 2 anos, eu sempre tento mudar as posições e eu nunca coloquei um plano de 5 anos na minha frente, aonde eu me vejo na carreira daqui a 10 anos, 5 anos. Eu fui meio que deixando a vida me levar e também aproveitando as oportunidades que me apareciam.
Número 4, diversidade com inclusão. A gente ouve muito falar de diversidade hoje em dia, só que diversidade sem inclusão não adianta. Então, sempre incluir as pessoas, ouvir as pessoas, principalmente em projetos, tentar ouvir todos os lados antes de qualquer tomada de decisão e aprender também com todas as áreas envolvidas. E, por último, escolher com quem você vai trabalhar. Acho que esse foi, para mim, um ponto bem chave. Eu sempre tive, na maioria dessas posições, eu pude escolher com quem eu ia trabalhar. Conhecer o gestor, eu sabia exatamente aquela pessoa bateu, não bateu, a gente se conectou, não se conectou. Porque essa conexão é que nem casamento, marido e mulher. Você com seu chefe, se vocês têm uma conexão boa, se seu chefe é uma pessoa bacana, isso vai te ajudar muito na carreira. Alguns prêmios e reconhecimentos, não vou detalhar, prêmios, eu tive alguns, o projeto de eficiência interna que eu comentei no começo, foi meu primeiro projeto, a gente ganhou um prêmio interno na Ericsson. Eu vou falar um case de sustentabilidade, que é o projeto Conexão Amazônia. A gente ganhou um prêmio global no maior evento de telecomunicações. Teve um projeto para desenvolver um aplicativo para poder dar suporte aos agentes de saúde do SUS, que a gente fez. Eles faziam toda a coleta de dados das famílias nas casas com papel. Isso daí gente, vocês não imaginam o caos que é. Se o agente de saúde cadastra as famílias com papel, primeiro, depois na hora de registrar as famílias, ninguém vai entender a letra. Se a casa no subúrbio não tem endereço registrado, barracos, não tem nem endereço registrado, como que vai conectar, vai cadastrar no sistema de saúde, não tem CEP. Então, era caótico. E esse projeto envolveu desenvolver um aplicativo para os agentes de saúde conseguirem coletar dados das famílias do SUS através do Android e, com isso, também ter o georreferenciamento para que no sistema seja cadastrado exatamente a casa das famílias, independente se tem CEP ou não registrado, se tem endereço. E, por último, foi em 2018, o ano antes de eu sair da minha licença maternidade, eu tive a oportunidade de fazer um curso em Boston, numa universidade, como parte de um programa interno da Ericsson de aceleramento de carreira, e foi um curso bem intensivo, focado em robótica, inteligência artificial, realidade virtual, aumentada, e toda a aplicação de negócios, visitando empresas, startups, e explorando formas de gestão e liderança e gestão operacional. Isso foi um pouco dos prêmios e reconhecimentos que eu consegui me lembrar para poder compartilhar com vocês. E eu acho que a gente tem um pouquinho mais de tempo. Será que dá tempo, Roxana, de eu passar o case? Vou tentar correr. Estamos no limite, que nós Tá. devemos encerrar às 19h15 máximo, tá? Tá bom. Tem duas perguntas aqui que talvez seja interessante você responder antes, tá? Tá. São duas perguntas. Tem a Carolina Banfield, que está no processo seletivo da Ericsson, e está te perguntando... Ai, que legal! Se você tem alguma dica para dar. Aqui está uma dessas dicas. Carolina, conexão, rede de relações com a Bruna agora. Tá? Eu tenho muitas dicas, Carolina. Eu posso deixar o meu e-mail aqui, posso passar para a Roxana o meu e-mail. Inclusive, se qualquer um de vocês tiverem dúvidas, quiserem saber um pouquinho mais da Ericsson, quiserem dicas, quiserem bater papo, vocês podem me mandar e-mail, com certeza. Vamos trocar experiência, sim. Tá bom. Eu vou passar meu contato para você, Rox. Aí você passa para todo mundo, tá bom? Tá bom. Então, Carolina, e quem estiver assistindo, estiver interessado, simplesmente vocês sabem como me localizar. Facinho, tá? Sim. E boa sorte, Carolina. A segunda pergunta é qual foi um dos diferenciais que mais impactou na tua carreira? Ou seja, para você chegar aonde você chegou hoje, ou seja, de tua pessoa. Eu acho que é muito fácil conseguir responder isso, porque você falou, e já toda a tua personalidade e tuas características saíram ali à vista, né? Para mim, eu enxergo todas elas, desde o primeiro dia de aula e a primeira professorinha depois, né? Mas fala você, Bru, que diferencial? Eu acredito muito em
Eu me considero uma pessoa muito humilde, acima de tudo. Eu estou sempre disposta a aprender, a ouvir as pessoas. E eu acho que a gente sempre tem para aprender e sempre tem que ouvir as pessoas. E eu sempre gostei de abraçar as oportunidades. Então, eu sempre fiz mais do que o meu job description. Então, cada posição que eu tive, por exemplo, na posição tem a descrição, né? Você é responsável por isso, 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 isso. Tem muitas pessoas que se baseiam nisso e focam nisso. Então, eu sou pago por isso e eu vou entregar isso. Eu sempre fiz mais, mas eu nunca fiz esperando algo em troca. Então, foi muito genuíno sempre. Eu sempre fiz mais porque eu estava disposta a ajudar, ou porque eu vejo um problema em determinada área e eu sei quem que pode ajudar aquela pessoa. Então, às vezes, não sou eu ajudando, mas eu vou falar, Roxana, conversa com o Agostinho, porque ele já trabalhou com isso, ele pode te ajudar nisso. Então, eu acho que essa parte de conectar os pontos e conectar as pessoas também, e sempre abraçando as oportunidades e fazendo mais do que eu sou pedida. Acho que isso é uma coisa que eu sempre busquei também fazer. Bruna, você teve alguma dificuldade assim cultural de adaptação? Quer dizer, brasileira vai para Ericsson Internacional, volta, uma adaptação cultural nova em novas estruturas. Quer dizer, você sempre teve facilidade de adaptação? A Ericsson sempre foi aberta em termos culturais, né? A gente sabe que isso às vezes pode ser um entrave. Como foi essa experiência da internacionalização, você saindo do Brasil enfim, tendo uma postura internacional numa empresa internacional? Ótima pergunta. Sim, muitos desafios, sem sombras de dúvida. A Ericsson é uma empresa muito diversa e que eu acho que apoia muito a questão da inclusão. Mas a gente sabe que uma empresa grande, a cultura muitas vezes não é aplicado para todas as pessoas, certo? Nem todo mundo segue 100%. E eu acho que os desafios para mim começaram no começo da minha carreira. Se eu voltar aqui, toda essa parte aqui, já começou aqui no programa de trainee, já começou um grande desafio, porque tem essa questão da cultura que muitas pessoas acham que só porque você é trainee, você tem benefícios dos altos executivos, entendeu? Então você tem privilégios. Então, muitos dos projetos em que eu entrava nas minhas rotações para poder liderar ou para fazer alguma coisa, tinha muito daquela. As pessoas não falavam, mas você sente que tem isso, sabe? De a trainee que acabou de chegar. Então, envolveu muito essa questão de você mostrar o trabalho, para você mostrar a sua humildade, para as pessoas te verem de uma maneira diferente. Mas aquele rótulo é positivo, mas também é negativo, o rótulo do trainee. Então, eu acho que esse foi o primeiro grande desafio que eu tive da questão de cultural. E quando eu trabalhei também com a América Latina, na área de sustentabilidade, antes de eu sair para o mundo, eu acho que na América Latina existe muito preconceito também, principalmente com nós, na faculdade de engenharia, mudou muito ao longo dos anos. Hoje em dia tem muitas mulheres, né? Mas a gente sabe que é um setor predominantemente masculino. E a mesma coisa acontece no setor de telecomunicações. Na Ericsson, o percentual homens e mulheres é mais alto, a questão masculina. E na América Latina tem muitos países em que existe essa barreira. Você ser a gerente do projeto, onde uma sociedade culturalmente a mulher muitas vezes nem sequer trabalha, é um grande desafio você ganhar essa questão do respeito dos colegas, das pessoas em que você precisa de apoio, ajuda. Então, também senti isso em diversos países da América Latina. Sempre acho que como lidar com o desafio é sempre a questão do tempo, você ter paciência e dar tempo ao tempo, e saber mostrar o seu trabalho, ter humildade para poder entender o lado da pessoa também, porque a gente não pode julgar, porque é uma cultura diferente, entendeu? Então, acho que quando a gente, ao mesmo tempo que a gente sofre o preconceito, a gente tem que entender o outro lado. E eu sempre procurei entender e aceitar, mas também mostrar o meu posicionamento. E a questão global, eu acho que o grande desafio de entrar na cultura
muitas vezes sendo jovem, sendo latina, você, por exemplo, não fala sueco, por mais eu não falo sueco fluente no trabalho, então, apesar de ser uma empresa onde o inglês é predominante, existe isso do fato de você estar na Suécia e você não falar o sueco, então, tem diversas barreiras, mas igual às demais, eu acho que a questão do tempo, você mostrando um bom trabalho e se conectando com as pessoas, quebra qualquer gelo, porque o julgamento, todos nós fazemos julgamento, certo? Por mais que a gente fale que não, a gente às vezes faz, julga às vezes por como a pessoa se posiciona, como ela se veste, e acontece a mesma coisa no mundo corporativo, então as pessoas vão te julgar, sim, só que eu acho que você tem que ter paciência, entender, ter humildade, e dar tempo ao tempo e mostrar, criar conexão com essa pessoa para reverter. Mais uma questão assim, mas relacionada à tecnologia. Quer dizer, toda essa experiência, mas, por exemplo, você teve sempre facilidade em conhecer, dentro da própria Ericsson, os avanços tecnológicos. A Ericsson tem um disclosure total sobre a tecnologia, o que você vai incorporar nos projetos, dentro da sua área, ou isso às vezes cai de um jeito inesperado, né? Como é que fica a incorporação desse conhecimento numa empresa global? Não, a parte tecnológica nunca foi o meu ponto forte, tanto é que eu tive muito foco em gerenciamento de projetos, então eu sempre trabalhei com pessoas no meu time que eram extremamente competentes, engenheiros de telecomunicação, por exemplo, que são extremamente técnicos. Óbvio que ao longo dos anos eu fui aprendendo sobre tecnologia, eu conheço o básico, mas eu me considero eu sei o beabá. Mas dependendo do nível de necessidade de ir mais a fundo, eu conheço as pessoas que sabem. Então, eu acho que isso é mais. A gente não precisa saber tudo, mas voltando para a questão da conexão, eu acho que é muito importante. Você não precisa conhecer tudo, mas é importante você saber quem conhece e ser amigo dessa pessoa também. Então, eu acho que isso também ajuda bastante, tanto no aprendizado como na execução e velocidade para poder entregar resultado. Certo. Bruna, eu lamento muito que a gente não tenha tempo para passar o case de sustentabilidade que você preparou para nós, mas eu te convido para apresentar ele em qualquer uma de nossas disciplinas. Nossos professores têm seus horários, cada disciplina nós planejamos sempre a vinda de profissionais para falar em determinadas áreas. Você já está convidada para a minha disciplina de inovação e desenvolvimento de produto, tá? Que eu acho que você conhece muito bem. E eu tenho uma pequena anedota tua para fazer, se você me deixa. Eu não sei em qual programa de trainee você fez, mas você chegou uma vez na minha sala de aula, estávamos em inovação, falou, professor, eu tinha que apresentar um produto, e adivinha só, me apresentei eu era o produto, tá? E eu achei, no momento que você estava brincando, foi um ato arriscado, mas você estava feliz porque eles tinham adorado de alguma forma, né? Então, você estava mencionando ali todos os programas de trainee, os sim, os não que você recebeu, tá? E de como essa experiência para ti sempre o copo estava meio cheio, ele não estava vazio, tá? Ou seja, você via a parte da história. Eu acho que toda essa trajetória está imbuída dessa tua capacidade de lidar com pessoas, tá? Se aproveitou ao máximo tudo o que a universidade te deu, essas oportunidades todas que você foi buscando, e eu fico muito feliz de ter te procurado para fazer parte desses webinars, tá? Só para a turma tem mais 2 palestrantes, a Monique Joseph e o Marcelo Reis, tá? Que são personalidades distintas da tua, tá? Mas você, como aluna, sempre ficou, de alguma forma, sendo lembrada por nós. Quando todo mundo ouviu lá, os professores que damos aulas no curso há mais tempo, a maioria, ou seja, todos, na verdade, reconheceram você e ficaram
Então, você não apenas foi bem-sucedida lá, você está sendo bem-sucedida desde praticamente sempre. Ou seja, essa questão de você voltar ao Mackenzie, de você saber exatamente onde você queria se formar, essa questão de você ter procurado o nosso currículo e verificar o que de fato você tem usado até hoje, esse entendimento da engenharia de produção. Então, eu fico muito honrada de realmente você ter topado participar desse webinar. O prazer foi todo meu. Que nossos atendentes aqui aproveitem, tá? Um pouquinho do que você falou, eu acho que já é um ganho para todos. Nós, como mínimo, você tem uma excelente inspiração. Eu hoje sei porque nós somos professores universitários, porque adoramos a engenharia de produção, porque fazemos o que fazemos, foi um reforço para nós. Acredito que Agostinho, a Raquel, o professor André, que não deu aula para ti, mas que é nosso coordenador, eu sei que com várias coisas que você falou lá, ele ficou super feliz porque você passou por áreas que ele sonha para nossos alunos também, que todos nós sonhamos, tá? Então, muito, muito obrigada, te agradeço mais uma vez e espero que a gente fique se conectado para você voltar para nós com esses cases e essas tuas experiências, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite novamente e eu agradeço também, se aceito com certeza outros convites, fiquem à vontade e todos vocês que tiverem dúvidas ou quiserem bater um papo, eu vou deixar meu e-mail com a Roxana e fiquem à vontade também para me adicionar, pode me adicionar no LinkedIn também, se vocês tiverem interesse e vamos manter o contato. Certo. Bruna, eu vou agradecer muito. Eu acho que essa lição de humildade e também de o produto, me venda, quer dizer, você sugerindo isso junto com humildade, é uma lição para todos nós, não é somente para... É uma lição de vida, né? Não é somente para os alunos que estão nos ouvindo. Então, eu acho que tem uma validade aí muito aquém do que talvez ao nosso público principal, né? Então, tem uma validade de aprendizado muito grande. Queria te agradecer muito. Eu vou passar a palavra para a Roxana se despedir também. E se você quiser, por favor, também fazer as suas últimas palavras para nós encerrarmos o webinar, será um prazer. Bom, agora cabe encerrar o webinar para a gente voltar para as aulas, mas as últimas palavras... Ok? Então, boa noite para vocês e boa aula. Aqui já são meia-noite, eu vou dormir agora. Já é meia-noite, então bom descanso para ti, mais uma vez obrigada, tudo de bom, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruna. Obrigado a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada por assistirem, tá? Fiquem à vontade para me procurar com as informações da Bruna. Boa noite a todos. Então, vamos